Eu sempre achei que o pneu de carro fosse apenas uma camada de borracha em formato de círculo, cheia de ar, e que assim já pudesse rodar. Até entender o princípio dos pneus, descobri que o que faz o carro rodar com segurança não é apenas a borracha, mas todo um conjunto de projetos de engenharia de precisão em seu interior. Hoje, usando uma animação em 3D, vamos ver os pneus com câmara, os pneus sem câmara e os pneus sem ar, e como cada um deles tenta resolver o problema dos estouros. Primeiro, vamos ver os antigos pneus com câmara. Eles não recebem o ar diretamente no pneu externo. Em vez disso, há uma câmara de borracha vedada dentro dele. O pneu externo é responsável por resistir aos impactos, enquanto a câmara é responsável por armazenar o ar. Durante a condução normal, não há grandes problemas, mas quando um prego perfura o pneu, quem realmente é perfurada é a câmara interna que suporta alta pressão. O ar sob alta pressão sai pelo pequeno furo como se uma comporta de uma represa tivesse sido aberta de repente. O mais perigoso é que o fluxo de ar também continua aumentando o rasgo para os lados. Um furo que tinha apenas alguns milímetros rapidamente se transforma em uma rachadura e, em poucos segundos, o pneu fica completamente vazio. Quando o pneu perde a pressão de repente, seu raio diminui imediatamente, a resistência ao rolamento aumenta muito e, se o estouro acontecer em alta velocidade, uma roda desacelera de repente, enquanto a outra continua girando em alta velocidade. Com isso, o carro sofre uma grande força de desvio e até o volante pode ser puxado bruscamente para um lado. Muitos acidentes causados por estouro de pneus em alta velocidade acontecem dessa forma. Então, existe alguma maneira de impedir que o ar escape todo de uma vez? Para verificar esse princípio, vamos fazer um experimento simples. Encha um balão comum e fure-o levemente com uma agulha. Ele vai estourar imediatamente. Mas e se primeiro colarmos uma volta de fita adesiva ao redor do balão e depois fizermos um furo do mesmo tamanho, você vai perceber que ele não explode, mas perde o ar lentamente. O motivo não é a fita adesiva bloquear o furo, mas sim o fato de que enquanto o ar sai, ele também continua aumentando o rasgo para os dois lados. Um balão comum não tem nenhuma contenção, então o rasgo fica cada vez maior. Já a fita adesiva limita firmemente a expansão do rasgo. O furo permanece pequeno e por isso o ar só consegue escapar lentamente. Os engenheiros perceberam esse princípio e logo pensaram em uma solução. Se a fita adesiva consegue limitar o rasgo, por que não fazer diretamente a camada de vedação junto com o pneu? Assim, surgiram os pneus sem câmara. Eles não possuem uma câmara interna separada. Em vez disso, há uma camada completamente impermeável ao ar na parte interna do pneu. O ar fica armazenado diretamente dentro do pneu. A camada externa espessa de borracha e as lonas de aço funcionam como a fita adesiva, limitando firmemente a expansão do furo. Mesmo que um prego perfure o pneu, na maioria dos casos, o próprio prego acaba bloqueando o ponto de vazamento e o ar só consegue escapar aos poucos. O motorista ainda tem tempo suficiente para reduzir a velocidade e parar no acostamento, mas sem a câmara interna, o ar entra em contato diretamente com a roda. Se aparecer uma pequena folga entre o pneu e a roda, o ar também vai escapar completamente. Por isso, os engenheiros criaram duas pequenas estruturas elevadas nas laterais da roda, chamadas de ressalto. A borda do pneu fica presa firmemente nesse local, como se houvesse uma trava no pneu. Mesmo em curvas feitas em alta velocidade ou durante fortes solavancos, ele não se solta facilmente da roda, mantendo a vedação. Mas e se o prego realmente atravessar o pneu? Então surgiram os pneus autovedantes. Os engenheiros aplicam uma camada de selante de alta viscosidade na parte interna do pneu. Quando o prego é retirado, o selante flui rapidamente para o furo e o fecha automaticamente. Muitos pequenos furos nem precisam de reparo e não causam perda imediata de ar. Ao chegar aqui, você pode pensar que o pneu sem câmara já é perfeito, mas os engenheiros fizeram uma pergunta ainda mais ousada. Se o ar é a origem do problema do estouro, por que ainda precisamos enchê-lo? Então, a Michelin desenvolveu o pneu sem ar. Ele elimina completamente a necessidade de enchimento. A estrutura interna não depende mais do ar para sustentar o peso, mas usa uma grande quantidade de estruturas elásticas de alta resistência, formando uma rede de suporte vazada. Essas estruturas conseguem suportar várias toneladas de peso e também funcionam como molas para absorver os impactos da estrada. Mesmo passando diretamente sobre um prego, não haverá vazamento de ar e nem o chamado estouro tradicional. Porém, atualmente, esse tipo de pneu ainda não se tornou amplamente utilizado porque em altas velocidades tende a gerar mais calor e ruído e o custo de fabricação
aceleração também é muito maior do que o dos pneus comum. Atualmente, ele é usado principalmente em alguns veículos de engenharia, máquinas de jardinagem e poucos veículos experimentais. Ainda existem muitos problemas técnicos a serem resolvidos antes que chegue completamente aos carros de uso doméstico. Então, você acha que no futuro os pneus sem ar vão substituir completamente os atuais pneus infláveis?